Irmãos, eu compartilhei com vocês há algumas semanas já atrás que eu fui capturado pelo livro de 1 Tessalonicenses e mergulhei nisso. Trouxe aqui, eu acho que 2 ou 3 ministrações, baseado em alguns versículos dessa carta de Paulo. E hoje eu tenho mais uma porção dessa carta que eu quero compartilhar com vocês. O tema de hoje, irmãos, eu estou ministrando no tema geral na série chamada Igreja Modelo, e vimos que a igreja de Tessalonicenses era uma igreja que se tornou de fato um modelo para toda uma região. Vimos aqui na primeira ministração que era uma região bem grande, né? Comparado ao Brasil, valeria por tamanhos de estados completos, em alguns países aí pelo mundo afora. Então foi uma igreja muito relevante para aquela ocasião. Eles foram acusados pelos não crentes de estarem transtornando o mundo, né? Ou seja, esse povo está bagunçando aqui o sistema do diabo, né? Ou seja, estava fazendo coisa muito boa, né? Estava transformando, salvando pessoas. E aí o apóstolo Paulo começa a falar várias qualidades dessa igreja de Tessalônica, e a gente está meditando sobre isso. O que eu quero ministrar hoje, propriamente, é sobre o fato de nós eles serem e nos inspirarem a sermos edificadores, amém? Igreja, irmãos, é um lugar de edificação, construção, crescimento, melhoria, amém? Nós entramos na igreja, nós nos tornamos igreja para crescer, para melhorar, para avançar. E essa igreja de Tessalônica, irmãos, era um lugar assim. Não sei se você conhece esse texto, mas certa vez Jesus falou para Pedro que sobre a revelação de que Jesus é o Cristo, ele edificaria a sua igreja. Ou seja, esse é um lugar onde a gente é edificado, fortalecido, equipado, transformado. Quantos aqui, irmãos, percebem que a sua vida está sendo edificada, construída, abençoada? Amém? Glória a Deus. Alguns não levantaram, mas eu acho que foi preguiça. Levantaram muito a mão durante o louvor. Mas, irmãos, esse é o lugar da igreja, amém? A igreja serve para isso, existe para isso. E eu quero ver com vocês, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se você estiver com a sua Bíblia, eu quero te encorajar a abrir a sua Bíblia, e nós vamos ler apenas um texto, então você não vai precisar ficar passando muita coisa aí na sua Bíblia. Se você por acaso não estiver com a Bíblia digital ou de papel, vai estar os textos aqui para você acompanhar no telão também. Fique à vontade para como você realizam, viver em paz uns com os outros. Quem estava aqui na última vez que ministrei, possivelmente vai lembrar desses 2 versículos. E eu quero meditar com você dentro aqui do
remédio certo para cada uma dessas situações. Ele diz assim: admoesta os insubmissos. Insubmissão fala sobre pessoas que de repente estão dentro de um contexto, mas que não estão com seu coração disposto a pegar junto com aquilo, né? Como eu disse, eu acho que em algumas pregações sobre esse tópico também, igreja modelo, irmãos, igreja é referência para a vida. Então, os princípios se aplicam para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios, amém? Então eu vou falar aqui sobre igreja, mas esses princípios podem ser aplicados na sua vida em todas as áreas dela, amém? Então, pessoa em submissão, irmãos, é quando tem uma visão, quando tem uma ideia, quando tem um plano, né? Quando tem princípios, e uma pessoa está inserida no contexto, mas sem o coração disposto ali a pegar junto com aquilo que está sendo proposto, né? Isso é insubmissão. Uma pessoa que não está fortalecendo a missão, fortalecendo aquilo que está sendo proposto. O que Paulo diz? Essas pessoas que estão num contexto, que não estão assim, se submetendo, fortalecendo uma visão total, ele diz, admoesta. Essa palavra admoestar, ela fala sobre instruir, corrigir, ensinar. Então, se há um contexto de insubmissão perto de você, ou perto de nós, no nosso contexto, irmãos, essas coisas, insubmissão, a gente quando fala de tópicos pesados assim, a gente até fica meio assim de dizer amém ou não amém, né? Até como reagir nesses momentos do culto, porque a gente fica meio preocupado, né? Um tema mais pesado. Mas sabe, irmãos, insubmissão, submissão, né? São coisas inerentes ao ser humano. Nós nascemos de novo e estamos convertidos, nascidos de novo, mas a gente está amadurecendo, né? Mas eu não sei você, mas eu tenho uma carne ainda. E tem dias que eu estou mais forte e mais espiritual, tem períodos que eu estou mais espiritual, mas tem situações, momentos que eu me vejo mais carnal. Só eu ou alguém mais? Tem situações, circunstâncias, períodos que eu me sinto, rapaz, eu estou carnal, eu estou na carne, né? E eu preciso levar minha carne de novo para o lugar de submissão à palavra de Deus para que eu seja uma bênção. É coisa do ser humano. Só tem ser humano aqui? Aleluia, glória a Deus. Senão a gente dá um jeito de expulsar o que não for ser humano daqui. Só os anjos podem ficar, fiquem à vontade. Mas é coisa do ser humano. Então não é um tema, irmãos, tão pesado, tema para a gente ficar, poxa vida, que coisa difícil de se ouvir num domingo à noite. Não é, irmãos, é bom a gente ouvir essas coisas, ainda mais quando Paulo diz como resolver. O Paulo diz, irmãos, se tiver um lugar de insubmissão, daqui a pouco na sua família, você está lá e está percebendo a insubmissão dos filhos, ou no contexto conjugal mesmo, está tendo muita treta, muita confusão, não está tendo uma unidade na visão, ou no seu trabalho, você é um líder lá, um gerente, ou um patrão mesmo, um líder de área, e está vendo que o pessoal não pega junto com você, sabe aquela pessoal colocando umas cascas de banana lá para te pegar, né? E você, meu Deus, o que eu faço? A Bíblia está dizendo, instrui, corrige, ensina. E todas as direções da Bíblia, irmãos, é sempre em amor, a partir do amor. Ouvimos hoje de manhã, através do pastor Cristiano Arcoverde, servimos integralmente em amor, amém? Tudo que fazemos como crentes é em amor, amém? Então a correção de um insubmisso é em amor, porque a gente tem que considerar, irmãos, que uma pessoa pode estar sendo insubmissa, não com uma maledicência diabólica. A pessoa está, eu vou arrebentar com a vida dessa pessoa, eu vou dar uma rasteira no pastor Paulinho, aí eu vou acabar com essa igreja. Isso pode acontecer? Pode ter, coisa de tudo pode acontecer, mas irmãos, geralmente não é isso. Geralmente na vida da igreja, por exemplo, não é isso que acontece. São períodos maus, foram comunicações que não foram bem feitas, muitas vezes pela parte da própria liderança, foram alinhamentos que não foram bem feitos, ou a pessoa está passando um período difícil na vida dela, deixou uma informação errada entrar na cabeça e aquilo está consumindo o coração, e aí tem que ser corrigido, mas é gente boa, diga amém. É gente boa. Isso aqui hoje à noite está cheio de gente boa, irmãos. As gente que não é boa não estão aqui não.
Amém? Aqui é gente boa, é gente querendo acertar, é gente querendo melhorar. E aí Paulo está dizendo, corrige. Como assim? Rapaz, se você percebeu o seu irmão com uma atitude inadequada, equivocada, de uma insurreição, né, contra uma liderança, alguma coisa do tipo, chama para perto e fala, cara, eu estou percebendo você com essa atitude. Amém? Por que, irmãos, a necessidade de nós protegermos, né, nos protegermos contra insubmissão? É porque, irmãos, a gente já ouviu muito sobre isso aqui, é porque a unidade é onde o Senhor pode ordenar a sua bênção. Deus está no céu querendo muito abençoar você. Alimentando a unidade, fortalecendo ou preservando a unidade no vínculo da paz, e andando em paz uns com os outros. Amém, irmãos? Então Paulo está dizendo, admoesta os insubmissos. Ele diz também, consola os desanimados. Tem gente que vai chegar aqui, irmãos, e vai ter um período que está bem animadão, uma fase boa, encorajado, e está lá e tal, mas essa pessoa pode chegar aqui com o semblante caído, entristecido, debaixo de muita pressão. Pode ser que tenham pessoas, membros nossos aqui, passando por um momento assim, diante de uma notícia difícil, né? E que daqui a pouco está vindo aqui para exatamente buscar fôlego. Igreja é lugar para isso. A igreja está aqui, irmãos, para quando vem em submissão, corrigir, fala, não, aí não, está errado, não faz isso, não é isso que a gente faz com os nossos filhos. Quando a gente vê os nossos filhos errando, a igreja é lugar para isso também. Agora, a igreja também é um lugar, irmãos, de consolar os desanimados. Então, se um desanimado chega, é um lugar onde ele vai ser animado novamente. Então, o que a gente precisa aqui como igreja? Ficar atento aos outros. Ficar atento aos irmãos. Então, se tem um irmãozinho e uma irmãzinha aqui que você vê que está sempre animado, sorriso no rosto, disposto, mas está passando por uma fase, você olha assim, aquela cara meio borocochô, meio entristecido, sabe, irmãos, isso deve chamar nossa atenção. E deixa eu te falar, o que Paulo está falando aqui, você percebeu que não é uma direção só para os líderes da igreja, só para os pastores, isso aqui é uma direção para a igreja. E como é que a gente pode, irmãos, ficar mais pronto para ser essa bênção aqui? Não pensa só em você, não pensa só no seu culto para você, eu vou no culto, aí você só pensa em você, né? No que você vai receber, tem que pensar no que vai receber, tem que pensar no que vai dar, tem que pensar no que vai servir, sim, mas não se trata só sobre nós. É importante a gente chegar aqui, como numa boa família, a gente ficar com o radar ligado. Tem pessoas que a gente conhece mais, né? E essas pessoas que a gente conhece mais, a gente tem esse poder de perceber, poxa, a cara está diferente, essa pessoa está meio entristecida, e aí o que a gente faz com isso? A gente não vai para outra pessoa e diz, eu acho que o fulano de tal está meio entristecido, não, a gente olha e fala assim, estou te achando um pouco tristinho, você está bem? Posso te ajudar em algo? Tem algo que eu possa te falar? A pessoa pode falar ou não, mas você pode dizer, eu posso liberar algumas palavras para você, eu posso orar por você, irmão, que coisa maravilhosa, amém, você encorajar, consolar, de repente, como eu disse, irmãos, uma notícia difícil, um momento difícil, sabe, essa palavra consolo aqui, é ânimo, estímulo,
não é? Então, coisa boa a gente estar perto de pessoas que nos estimulam, não é assim? Tem alguns estimuladores aqui. É difícil você sair triste quando você está com o pastor João, pastor Bruno, não é assim? É uns quebra-costela, irmão, que... Se tiver com a coluna fora do lugar, eles colocam no lugar. Se tiver no lugar, pode sair um pouquinho. Mas é no amor de Jesus. Coisa boa, eu sei que tem tantos outros aqui que são assim também, né? Encorajadores, a Mauro e Raquel, o que falar desse casal, sempre com um sorriso no rosto. Aí você pode pensar assim, rapaz, é uma vida mar de rosas, né? Rapaz, muitos desafios, muita coisa que eles enfrentam, coisas na família, cuidando de mãe, de sogro, de sogra, não sei o quê, e um sorrisão no rosto, alegria, pulando, celebrando, encorajadores. Isso não é dom específico para alguns não, irmãos, isso é o Espírito Santo na vida dos nossos irmãos. Sei que as formas são diferentes, mas o poder de encorajar tem em todos nós, amém? Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Igreja é lugar de edificação. Então a gente corrige uma pessoa que está com a disposição errada, o coração desalinhado, mas a gente também consola alguém que está desanimado. Paulo também fala sobre a gente amparar os fracos. Essa palavra amparar aqui fala sobre você suportar para não cair, segurar, proteger, sabe? Ele está dizendo, ampara os fracos. Essa palavra fracos, eu fui dar uma estudada breve assim por cima nas escrituras, ela é usada se referindo, porque eu fiquei pensando, o que são esses fracos que Paulo está falando, né? O que seriam esses fracos? O Novo Testamento usa essa palavra fraco para se referir a pessoas
Então fica atento para isso, porque para cada circunstância tem uma instrução também. E a gente pode além de não ajudar, pode até piorar o cenário de algumas pessoas, amém? Lembrando que eu não estou falando só de igreja, eu estou falando da sua casa, eu estou falando da sua família, dos seus negócios. Se você usar a estratégia certa na sua área de liderança, na sua área de atuação, vai ser uma bênção. Por que estamos vendo, irmãos, uma crise em muitos relacionamentos aí de pais e filhos? Porque os pais estão consolando em submissão. Oh, meu filho, o bicho está virado no giraia, como o pessoal está dizendo. Quebrando tudo, sobe as cadeiras, quebra tudo. E o pai e a mãe, está errado, a estratégia está errada, e você está piorando o diagnóstico. Por causa de uma geração. Não justifica. Se errou agora, muito obrigado pelo que fez no passado, mas agora você está errado. Amém, irmãos? Você não pode ficar aprisionado por esse tipo de sentimento. Sabe que eu já me vi assim no ministério, nesses 15 anos, com o coração cheio de gratidão, por pessoas que fizeram muito bem para nós, e eu não esqueço disso. Mas a gratidão que eu tenho pelo passado não justificava a minha negligência com os erros no presente. E eu estava errando nisso. Aí eu fui consertado pelo Espírito, e aí me posicionei também. Falei, não é bem assim, está errado, tem que mudar, tem que se posicionar diferente. Então fica atento na sua vida. Irmãos, a palavra tem as estratégias para o nosso sucesso. Amém? A ferramenta certa, o remédio certo para todo problema. Amém? E na sequência, irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre outros conselhos maravilhosos. Ele fala sobre nós regozijarmos-nos sempre. Aí eu te pergunto, irmãos, olha só, a gente falou de coisas aqui que não são motivo de muita alegria. Você corrigir insubmisso, você consolar desanimados, você amparar fracos. A gente está falando aqui sobre coisa que dá trabalho, né? Coisa que suga certa força de nós, né? E aí eu fiquei pensando, rapaz, logo na sequência o Paulo coloca para a gente se alegrar sempre. Na verdade eu pulei o versículo 15, né? Evita mal por mal, pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos, né? Ele está falando, não trata carnalidade ou fraqueza de alguém com carnalidade também. Deus fala comigo e tal, mas agora eu falei, alegre-se sempre, me ajuda aí, faz um ha-ha-ha,
Aleluia. Sabe, irmãos, você quando está querendo alegria, entretenimento, estou a fim de rir um pouco, de espairecer, você não vai para um hospital, né? Ah, Sinara, vamos dar de espairecida? Vamos lá na Santa Casa? Não, né? A gente busca isso num passeio, num shopping, num cinema, cada um gosta de uma coisa aqui, de um esporte, tem uma churrascada com os amigos, glória a Deus, aleluia, né? Alguma coisa assim. A igreja, irmãos, ela tem muitas facetas, e uma das facetas da igreja que a gente pode usar é como um hospital, onde a gente admoesta insubmissos, onde a gente consola desanimados, onde a gente ampara fracos também. Amém? A igreja tem também isso. Ou seja, irmãos, a gente pode vir para a igreja e ser da igreja pensando no aspecto da alegria. Eu vou na igreja, eu vou me alegrar naquele lugar. A igreja tem aspectos que promovem a alegria? Tem ou não tem? Comunhão, louvor, adoração, esse ambiente leve, né, seguro, isso nos alegra, nos abençoa. Mas a igreja também tem uma faceta de hospital, de correções, né, de ajuda, de socorro a necessitados. A igreja também tem isso, amém, irmãos? Aleluia. Então, exatamente por causa disso, esse regozijai-vos sempre, foi uma direção de Paulo muito acertada, porque tem que ser intencional. Sabe os doutores da alegria? Eles entram no hospital para levar a alegria para aquele lugar. Eles sabem que aquele lugar não é um lugar de entretenimento, mas eles intencionalmente entram naquele lugar com a disposição de promover algo lá dentro que vai gerar alegria. E um hospital seja para alegria, mesmo num lugar, numa circunstância que não é por si um ambiente de alegria, eles se alegram, se divertem e têm a capacidade de gerar alegria em pessoas que estão em profundo sofrimento. Meu Deus do céu! Então a nossa percepção, disposição como igreja, irmãos, deve ser a mesma. A gente não pode vir e ser igreja pensando só naquilo que vamos receber. Amém. A gente tem que estar aqui disposto também, pensando intencionalmente naquilo que vamos dar. Promover um ambiente de alegria. Por isso, regozijar-se sempre, irmãos, deve ser intencional. Amém? Não deixa que essas atribuições da igreja, correções, né, consolo, arranque de você a alegria de sermos igreja. Esse é um lugar de edificação, de fortalecimento, é o melhor lugar da terra, irmãos. Eu vou escrever um livro com esse título, Igreja, é o melhor lugar da terra, o melhor lugar do mundo. Depois eu melhoro o título, mas eu vou escrever. Porque irmãos, esse é o melhor lugar para a gente estar, o melhor lugar para a gente viver, esse é um lugar de renovo, de alegria, amém? Perdão, Jesus. E Paulo continua dizendo, orai sem cessar. Por que eu acredito que ele disse isso, irmãos? Só dá para a gente viver esse ambiente sobrenatural, de correções, consolos, ânimo, alegria, pelo Espírito. Naturalmente, essa realidade não é possível. E Paulo está dizendo, ei, não deixem de orar, não deixem de ficar dependentes do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque, irmãos, a gente não pode vir para a igreja achando que essas coisas vão acontecer sem a consciência da dependência de Deus. Oração revela dependência. E Paulo sabendo, rapaz, igreja é um lugar que precisa de intencionalidade. É um lugar que você precisa conhecer, considerar o propósito de estar ali. Então, não pare de orar. Eu quero te encorajar, te aconselhar, ore antes de vir para os cultos. Pensando não só no que você vai receber, mas o que você pode dar.
Eu falei da outra vez sobre o corredor, os perigos do corredor, mas irmão, o corredor pode ser um lugar santo e cheio de milagres. Amém? Você pode chegar ali com esse diagnóstico, com esse radar, com esse olhar santo, já chegando aqui, cheio do Espírito Santo, irmãos, e não aqui natural, né? Mas olhando as coisas pelo Espírito, crendo, intercedendo pelo culto, intercedendo por quem vai pregar, por quem vai ministrar o louvor, pelas pessoas que vão servir, e com esse radar ligado, irmão, você ser usado pelo Espírito Santo, muito mais, irmãos, até daquele que vai pregar aqui, aquele que vai cantar aqui. Deus já usa você ali no irmãos, função para se arrumar e tal, põe a roupa, as moças então, as irmãs, meu irmão, é muita roupa até decidir qual que vai usar, e aí vem, e tal, não sei o que, e vem o trânsito, aí o trânsito pode ser bom, mas pode não ser um bom trânsito, vem um maluco, fecha você, aquela coisa arada, chega, estaciona, onde eu vou parar o carro, não sei o que, cheguei na igreja, ufa, é desafiador você ficar espiritual, irmão, com todas essas informações, mas é possível, intencionalmente. Então Paulo diz, ora sem cessar, fica em oração. Estou falando de igreja, mas eu estou falando da sua família, eu estou falando dos teus negócios. Ora antes das suas reuniões, ora antes da DR com a varoa. Oh, agora merecia uma rajada de glória. Deus é bom, a minha é uma preciosa, é linda. O DR com ela é tranquilão, gente. Faz 8 meses que a gente não tem um. Aleluia, Deus é bom. Porque a gente não deixa acumular. Eita, ó, parênteses glorificado aqui. Pega a visão. Não deixa acumular as coisas, agora é a discussão do relacionamento. Eita, não precisa disso. Vai diariamente alinhando, toma o seu chimarrão, o seu café, o que você quiser tomar, junto com a varoa com o varão, conversa, alinha, não deixa acumular as coisas, fecha parênteses, dá glória a Deus, aleluia. Versículos 18 e 19, dizem, tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Fica grato, enche o seu coração de gratidão. Nós temos inúmeras razões para sermos gratos, irmãos. Amém? Aleluia. Vou perguntar, você tem razão para ser grato? Então dá foco para isso. Amém? Celebra a gratidão, honra o Senhor, aumenta a consciência da gratidão. E ele finaliza dos versículos 19 a 22 dizendo, não apague o espírito. Ministério de música pode voltar, por favor. Não apague o espírito, não despreze as profecias, julga todas as coisas e retém o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Eu sei que geralmente a gente ministra esses versículos aqui separadamente, mas sabe que eu vi aqui muita conexão naquilo que Paulo está falando. Ele fala aqui, irmãos, termina falando aqui sobre não apagarmos o espírito, ou em outras palavras, você está aqui comigo? Não deixa o espírito de fora das coisas que você precisa fazer na sua vida. Não tira o espírito, não desconsidera a presença, o poder, a inspiração do Espírito Santo, quando você tem que corrigir o insubmisso, quando você tem que consolar um fraco, quando você tem que, qual era o outro? Vai, pregador, vai amparar o fraco e consolar o desanimado. Não tira o espírito disso, amém? Não extingue o espírito, conta com o espírito. Deixa eu te falar, te lembrar, o Espírito Santo de Deus está aí agora mesmo dentro de você. Aí dentro, o próprio Deus Espírito Santo, está dentro de você naquela reunião de negócios. O próprio Deus Espírito Santo está dentro de você, sobre você, quando você está passando por desafios na sua família, quando você está vendo os seus filhos com algum desafio de criação dos filhos, quando você está precisando de estratégias da parte de Deus,
O Espírito Santo está aí. Não desconsidera a presença e o poder do Espírito Santo. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu sou tentado, provado a ir fazendo as coisas pela minha força. Eu sou tentado a isso, a ir fazendo, sabe? Você sabe, né? Sabe também. Mas sabe, irmãos, isso é apagar o Espírito. Isso é extinguir o Espírito. Extinguir aí, ó, vem desse extintor. É você pegar, imagina que ofensa seria aqui, o Espírito Santo está aqui em carne e osso, na nossa frente, e eu pegar esse extintor aqui e falar assim, shh, que ofensa, que coisa pesada. E Paulo está dizendo, ei, não extingua o Espírito Santo, não apaga. O que é na prática? Por que a gente usa isso? A gente usa isso para apagar fogo. Ou seja, a gente impede o poder que há naquilo dali de se alastrar, de aumentar. A gente pega o extintor e para aí, você não vai aumentar, você não vai operar o seu poder, vai parar. E Paulo está dizendo, não faça isso com o Espírito. E como é que a gente faz isso na prática, irmãos? Muitas vezes é só por sonceira nossa, não é por maledicência, maldade, negando, não é, irmão, a gente é crente, a gente ama Jesus, é leseira, sonceira, que está ali enrustida de soberba, da gente, não, eu resolvo, você está diminuindo o alcance do poder do Espírito. Mas irmãos, quando Jesus fala, Deus fala na sua palavra, que se você se submete ao Senhor, a sua poderosa mão, então irmãos, Ele vai nos exaltar, Ele vai levantar, amém? Então esse lugar de submissão, deixa o fogo aumentar. Rapaz, a gente pode às vezes ficar se coçando para fazer alguma coisa, e parecer que o Espírito Santo está atrasado, não é assim que a gente sente? Rapaz, não vai, parece que não vai resolver. Mas esse lugar aqui, irmãos, ó, eu me submeto a Ti, Espírito Santo. Sabe, enquanto você está fazendo isso, o fogo está aumentando, o poder, o alcance, a vida está aumentando, tem coisas acontecendo, e a influência está aumentando, o impacto está aumentando, e você na sua cabeça está, meu Deus do céu, eu estou sendo negligente, eu devia fazer alguma coisa, eu devia botar força, a cabeça está uma loucura, mas não cede a essas tentações, confia no Espírito Santo, amém, irmãos? Aleluia. Não apague o Espírito. Fique em pé no seu lugar, não despreze as profecias. Mais uma vez, nós estamos num ambiente aqui de inspiração. Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente pudesse aqui ficar, como a gente faz nos retiros às vezes, né? Ficar assim exaltando ao Senhor, amando Jesus, amando a presença, espírito de profecia flui, palavras inspiradas fluem. Por que não? Podemos fazer um pouco isso aqui hoje à noite também, se dedicar, se consagrar a esse ambiente de inspiração. Ele dá uma chamada de atenção no sentido, deixa o fogo aumentar, deixa o Espírito Santo fazer, deixa as profecias fluírem, e ele diz, retém o que é bom. Se rolou alguma coisa nesse fogo que parece um fogo meio estranho, rapaz, deixa ali, mas não apaga o fogo por causa do fogo estranho, deixa o fogo aumentar, retém o que é bom, aleluia. E ele diz por fim, abstém de toda forma de mal, fica com seu coração puro, com seu coração alinhado com o Senhor, amém, aleluia. Será que a gente pode se submeter mais uma vez, irmãos, ao governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Será que você pode se entregar nessa noite para deixar o fogo aumentar? Se você percebeu nessa ministração, você pode orar em outras línguas, amar a Jesus,
Mas se você percebeu nessa ministração, de repente, enquanto eu falava, você pode ter pensado assim: bah, eu acho que eu estou jogando um extintor no Espírito Santo mesmo, de vez em quando. Sabe, tem como você desligar e jogar esse extintor fora hoje à noite, e aquecer de novo a chama do Espírito, aquecer novamente o fogo do Espírito, irmãos, e deixar o Espírito Santo se mover em você, através de você. Eu quero orar declarando em nome de Jesus, você debaixo de inspiração do Espírito Santo, animado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, em nome de Jesus, visionando visões para a sua família, ideias, em nome de Jesus, planos, projetos para os seus negócios, em nome de Jesus, você é inspirado novamente, aquecido novamente, inspirações vindas direto do céu para você, inspirações, ideias vindas diretas do Espírito Santo sobre você. Tem a palavra no meu espírito agora chamando inovação, 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 inovação. Pensei muito em vocês dois agora, Júlio e Josi, quando eu falei nisso. Inovação, coisas, ideias novas chegando sobre vocês. Mas pega aí, eu lembrei deles, mas você pode pegar também. Aleluia, é o mesmo Pai, irmãos, a gente está na mesma família, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória!